instantinho nas informações do professor Werton Costa. Ou Denis de cara, acho que a maior apreensão do Brasil inteiro neste exato momento é saber sobre a quantidade de chuvas e temporais que devem cair no Rio Grande do Sul nos próximos dias e esta onda de frio que promete assolar o Rio Grande também nos próximos dias. Bom dia, Yeldson. Bom dia a todos os nossos telespectadores do Piauí. Bom dia. Vamos trazer essa informação nacional, Yeldson. E antes da gente responder como vai ser a previsão do tempo aí para o sul do país para esses próximos dias, vamos explicar para os nossos telespectadores o que de fato aconteceu no Rio Grande do Sul. E para saber essas informações eu vim procurar aqui com o professor Werton Costa, que entende de clima, que entende de meteorologia. Professor, para a gente explicar para os nossos telespectadores, né, o passo a passo. Por que essa tragédia aconteceu no Rio Grande do Sul? A geografia do estado ajudou nessa tragédia? Bom dia, Eldson, né? Bom dia, Denis, bom dia a toda a cativa audiência do Bom Dia Nacional. Para entender o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós estamos falando de um cenário complexo e muito singular, único no Brasil. A gente tem que considerar os fatores geográficos e os fatores climáticos. Do ponto de vista da geografia, nós temos uma paisagem plana, cercada de muitos rios. São 4 importantes afluentes do Guaíba, que é o rio que passa pela capital de Porto Alegre, e o Guaíba desaguando na Lagoa dos Patos, que é uma região de transição da água do mar, da água salina para a água doce. Então esse ambiente, ele é um ambiente muito plano, de fluxo de água muito lento. É como se fosse aqui o nosso Puti em direção ao Parnaíba. É uma correnteza lenta, que quando chove, o próprio rio Parnaíba atua como um barramento. No caso lá do cenário do Rio Grande do Sul, o mar, com condições de maré mais alta, de água salgada aquecida, atuaram como uma barreira natural ao fluxo da água. Além dessa condição natural, terrenos baixos e muita capilaridade de água, você teve a condição de chuvosa, intensa, que foi majorada, ou seja, por um fator que nós já estamos sentindo aqui. Ou seja, as nossas chuvas já se despediram aqui da maior parte do estado do Piauí, graças a um domo de calor, a uma barreira de calor, um bloqueio. Esse bloqueio se estende do sul do Piauí até o estado do Paraná, até o estado de Santa Catarina. Então imagina o tamanho dessa bolha de calor. Então essa bolha impediu que os ventos úmidos da Patagônia, que os ventos úmidos do sul da América do Sul fluíssem naturalmente para o interior do Brasil. Então é o que a gente chama de frente estacionária. Toda aquela água que iria se espalhar provocando chuva pelo litoral fluminense, pelo litoral capixaba, dirigiu-se para o interior do Rio Grande do Sul. Então juntou calor, juntou a água fluindo, as massas polares para dentro do Rio Grande do Sul, terrenos baixos, receita, infelizmente, da tragédia. Professor, qual é a previsão do tempo agora para o Rio Grande do Sul e principalmente para esses próximos dias, né? Vai ter mais chuvas? A gente vai ter aí um limite maior de chuva nesses próximos dias? Sim, nós teremos, infelizmente, mais chuva para o Rio Grande do Sul. Só tem um detalhe que nós temos que ressaltar. Gente, nós tivemos 5 dias ininterruptos de chuva no território gaúcho. Isso naturalmente favoreceu esse episódio, esse verdadeiro cenário de guerra. As chuvas que ocorrerão a partir de agora no Rio Grande do Sul estarão também relacionados à atuação de massas polares, mas serão mais isolados. E há uma tendência, Yeldson, desse canal de umidade migrar para o sul de Santa Catarina. É provável que nós tenhamos ali, entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, situações extremas, situações de risco nos próximos dias. Pelo menos até mais ou menos dia 16 ou dia 17 deste mês, as condições chuvosas de risco permanecerão. Por isso, toda a prontidão da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a qual eu envio o meu abraço, a minha solidariedade, e todo o arranjo nacional de governo federal, municípios e estados que estão colaborando solidariamente para que a população seja assistida. Yeldson, antes da gente entrar no ar, eu conversava aqui com o professor Werton sobre a questão de ter uma lenda aqui no estado do Piauí, de que de 10 em 10 anos a gente tem um período chuvoso muito intenso, com inundações, inclusive aqui na cidade de Teresina, na zona leste, na zona norte principalmente. E eu perguntava ao professor se nós temos alguma previsão
de uma nova ocorrência dessas inundações aqui para a cidade de Teresina especificamente, já que a gente está aí com o período de 2009, foi o último registro que nós tivemos, de fato, de inundações aqui na cidade, para esses próximos anos. Olha, nós estamos bastante atentos ao que a climatologia e a hidrologia chama de período de retorno das cheias. Então, esse período ele tem um ciclo. Nós estávamos bastante vigilantes, antes mesmo de eu assumir a prevenção da Defesa Civil, a gente já alertava que a partir de 2020 essas condições seriam favorecidas. E de lá para cá a gente tem tido anos chuvosos, mesmo este ano de 2023 para 2024, que nós esperarmos que fosse sobre a influência do El Niño, restringindo a chuva, ele também teve um gradiente de chuva acentuado. De tal modo que agora com a Laninha que está se formando, que vai repercutir no final desse ano e no começo de 2025, nós estamos bastante atentos e vamos ampliar o grau de monitoramento de todo o corpo técnico do Estado em relação à possibilidade de um possível período de retorno. Então as autoridades já começam a trabalhar para uma possível cheias em todo o estado do Piauí para 2025. Com certeza, dentro da Defesa Civil, por exemplo, nós temos 2 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho voltado para a estiagem, que vai começar agora para dar o atendimento emergencial ao sertão, mas nós já estamos pensando na próxima estação chuvosa, pensando em todo o pacote de risco que ela pode comportar em função da possibilidade matemática de ser intensa. Professor, para a gente finalizar com relação às catástrofes em todo o país e no mundo, né? Porque à medida que o Sul está passando por esse período chuvoso, na Europa a gente tem aumento de temperaturas. Vão se tornar mais comuns a gente noticiar essas catástrofes pelo mundo? Infelizmente, né, a exceção tornou-se a regra. As mudanças climáticas, ontem eu assisti uma entrevista do nosso governador Rafael Fonteles, enfatizando a importância do mundo abrir os olhos, partir para a atitude construtiva e solidária, que nós vivemos um cenário de incertezas. É provável que a gente noticie, que vocês noticiem, que tem agora uma cobertura nacional, situações de risco, de ondas de calor fortíssima. A Europa está na primavera, vai caminhar para o verão, as temperaturas irão subir. E nós iremos caminhar para um BR-Obrol bastante temperado, de tal forma que a gente clama para a sociedade, que a gente vai passar por essas situações extremas ou severas, de forma inteligente, de forma humanizada, cada um fazendo a sua parte para um ambiente equilibrado e socialmente justo. Obrigado, viu, professor Taivio e Edson. Notícias aí que deixam a gente em estado de alerta, porque para 2024 é óbvio que a gente tem um período de seca maior agora, mas no final do ano a gente vai ter um período chuvoso intenso aqui para o estado do Piauí e em todo o país, se alerta de catástrofes aí. Edson, volto com você no Piauí Bom Dia. Só em 30 segundos, Denis, só pede para o professor Ayrton Costa falar para a gente, para a nossa audiência, no mundo em 2024, quantas catástrofes envolvendo inundações? Por gentileza. Professor Yeltsin pergunta do estúdio, em 2024, quantas catástrofes no mundo envolvendo inundações? Olha, Yeltsin, nós temos hoje, o combo de catástrofes começou no mês de março na Ásia e na Europa. A gente teve aí Cazaquistão, região do Oriente Médio, Índia, China com inundações. A gente já observa que no hemisfério norte, nessa transição da primavera, já há grandes indicativos de inundação. E um cenário que se avizinha agora para os próximos meses, né, junho, julho e agosto, é de alta probabilidade ainda de fenômenos como esse no hemisfério norte, na Europa e na Ásia, com um alto índice de risco, uma vez que nós estamos falando de um continente, o velho mundo, densamente povoado. Tá aí, viu, Yeltsin? Preocupação não é só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Volto com você. E ainda tem gente que não acredita que o aquecimento global esteja fazendo tudo isso. Né? Ainda tem gente. Se tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Se tem gente que acredita que a Terra é plana, imagina não acreditar no aquecimento global. Cadê o negro lindo do Bom Dia? O homem mais chorão que eu conheço. Bora lá, né? Bom dia, negro lindo. Olha, o professor aí, parabenizar o professor Ayrton Costa. É um grande amigo nosso, né? E dizer que ele não